Dizem que os olhos são espelhos da alma. Mas o que acontece, na verdade, quando ele também reflete o nosso físico? Esse é o assunto de hoje. Seja muito bem-vindo, eu sou Micael Oliver, terapeuta holístico, bruxo natural e tarólogo. E estou aqui com uma convidada ilustre, que é a Vitória Régia, uma querida, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre a iridologia, falar dos benefícios que ela nos traz, por que ela ainda é tão polêmica, mesmo se tratando de uma arte muito antiga da leitura da íris, que vai identificar, vamos dizer aí, possíveis e futuros problemas de saúde. Vamos lá, Vitória, como que nasceu essa arte, da onde que veio essa cultura da leitura através da íris, como que isso foi descoberto, de onde que surgiu? Bom, primeiramente, eu quero agradecer a você, Micael, pela gentileza, a sua delicadeza em estar me convidando para que eu possa explanar um pouco, um pouquinho, gente, que eu vou explanar, do conhecimento, desse vasto conhecimento do que é a iridologia nos tempos de hoje, né? Eu me chamo Vitória. A minha formação começou na área pedagógica, na área da educação, e depois eu fui vendo com o tempo a necessidade de estar ajudando não só crianças com necessidades especiais, mas também a família, que quando a família começava a me procurar, eu percebi que a família já vinha muito doente. Doente no sentido das suas emoções, dos seus sentimentos, e eu fui abrindo cada vez mais, Micael, esse meu leque. Até que eu fui chegando na parte da iridologia em 2006, onde eu conheci primeiramente a irmã Margarida, onde que ela me apresentou essa maravilhosa e encantadora ciência, né? Essa arte da iridologia. E com o passar do tempo, ela mesma comentou comigo sobre o Dr. Clodoaldo Pacheco, porque o Dr. Clodoaldo Pacheco, ele reside no Paraná, em Criciúma, e ele faz todo um estudo da nossa coluna vertebral, e fala justamente os nossos traumas que se instalam, né, na nossa coluna. Então, a minha vontade era poder conhecer o professor Clodoaldo. Então, tudo começou daí, dessa minha curiosidade. Fui atrás do professor Clodoaldo, tive um enorme prazer de poder já começar, já uns 4 anos mais ou menos, né, fazer uma nova especialização dentro da iridologia, só que eu comecei com a iridologia contemporânea, tá? E depois eu fui me aprofundando na iridologia microsemiótica, que eu vou estar explicando para vocês o que vem a ser a iridologia microsemiótica, irídia. Existe então diferentes ramificações dessa mesma, vamos dizer, dessa mesma ciência, né? Sim, na verdade assim, como se fosse não. Tem a iridologia, e a iridologia tem a sua especialização. Então, a microsemiótica irídia é uma especialização. Interessante. Né? A gente começa a conversar um pouquinho com uma especialista dessa que trata dessa ciência ainda não tão conhecida por muitos, mas ao mesmo tempo polêmica por alguns. E é interessante que a gente fica o tempo inteiro pensando, será que ela está captando alguma coisa? Será que ela está vendo alguma coisa nos meus olhos? E a gente vai tratar um pouco disso, como que funciona também essa questão dessa leitura, né? Como que ela pode ser tão precisa e ao mesmo tempo, por que existe ainda tanta, não rejeição, mas tanta resistência de algumas pessoas da ciência em ter a iridologia como algo realmente funcional, uma vez que ela apresenta também, pelo que eu já estudei, pelo que eu li aqui, para poder fazer essa matéria, trazer aqui para vocês um pouquinho deste conhecimento, algo tão funcional, algo tão bacana, que muitas vezes serve até como preventivo e auxiliar para a própria forma de outros diagnósticos também. Então, vamos lá. Eu entendi, pelo que eu já pesquisei, que ela veio tanto já era bastante comum no Antigo Egito, né, que temos aí como uma grande referência, assim como os romanos são de grande referência para o direito, quem estudou direito sabe disso, os egípcios são de grande referência para a medicina, inclusive até hoje tendo aí pesquisas ainda muito profundas com base no que eles já estudavam há mais de 2, 3 mil anos atrás. Então, com essa referência, sendo algo milenar, sendo algo tão antigo, por que somente recentemente, vamos dizer aí nas anteriores, 2 décadas, né, que isso vem sendo mais estudado, mais aceito e, por que não dizer, até mais
exercitado através aí do continente europeu e tal. O continente europeu tá certo? Tá. Tá, né? Que Tá. susto, acho que eu estava falando errado. Vamos lá. Continente europeu. Pelo continente europeu. E por que, embora o brasileiro geralmente ele tem uma referência muito do exterior, né? Ele visa muito aquilo que está lá fora como referência muito para uso, né, da nossa atualidade. E por que ainda se encontra resistência nisso? Qual que seria a sua visão do porquê dessa resistência? Na verdade, a resistência ocorre por falta de conhecimento mesmo, por conhecimento de causa. E a questão é que a medicina alopática hoje, ela quer comprovar, ela precisa de estudos científicos, ela precisa de dados estatísticos para poder comprovar. Então, quando isso não vem ao encontro desses objetivos e desses propósitos, o que acontece? Simplesmente, ela, não tendo esse conhecimento de causa, fica resistente. Essa é a questão. Então, o que está acontecendo hoje na Europa, Micael? Muitos médicos hoje, alopatas, eles estão se reunindo na Europa, tanto que são dois grandes estudiosos aqui no Brasil, que é o doutor, que é um médico anestesista, é o doutor Celso Batello, e o professor Clodoaldo, que ele é naturopata, e ele foi o iniciador do Centro Ravid, no Paraná, em Criciúma, para ser mais precisa, né? Então, ele também faz parte dessa cúpula de estudiosos na hidrologia, que eles se reúnem na Europa. Então, esses estudiosos aqui do Brasil, tá? Eles vão para a Europa para se juntar a esses grandes estudiosos, Dr. Daniele Lorito, que também é um estudioso da pupila, o professor Silvano Esguário também, que já é um médico aposentado na Europa, tá? E que se reúne juntamente com esses estudiosos aqui do Brasil para poder estudar o quê? Os estudos de caso dentro da iridologia, Micael. Entendi. Né? Para a gente poder realmente fazer com que ela realmente, de maneira científica e estatística, possa realmente ter essas evidências na medicina médica, tá? Certo, que entra exatamente nisso que eu acabei abordando aqui, porque o brasileiro, ele geralmente tem, né, nós fomos ensinados até pela cultura, né, que já vem aí desde a época da descoberta, já valorizar aquilo que realmente está muito fora, porque tem-se uma referência de que são pessoas mais, por algum motivo, intelecto, cultura mais elevada, então geralmente buscamos sempre essa referência. Então, quando vemos estudiosos, né, vamos dizer assim, Sim, profissionais sim. da área, e, por que não dizer até alguns gênios, que chegam realmente se aprofundar e buscam essa referência lá fora, cai por terra, na minha singela opinião, o fato de chamar de pseudociência, porque para mim é uma ciência, uma vez que ela já é retratada de povos tão antigos, né? E eu também dei uma pesquisada que não era só aqui, algumas técnicas assim foram encontradas também em outras civilizações. Sim. Então acredito que essa arte, ela percorre o mundo, vamos dizer, desde que o mundo é mundo. Sim, há milhares, os olhos humanos, eles já são estudados, como você bem colocou, Miquel, assim, há milhares de anos. Então, os caldeus, os babilônios, os egípcios, eles estudaram e deixaram transcritos isso em pedras, em cerâmicas, tá? E principalmente também os egípcios, eles deixaram nas cerâmicas registrado os olhos e sinais iridológicos. Olha, Que comprovam realmente que já nessa época já se estudava a íris humana. Olha que uma coisa incrível e milenar. sim, e que recentemente vem também servindo como tema bastante polêmico, né? Nós tivemos aí, há menos de um mês, né, no início de janeiro, final de dezembro, já teve uma polêmica aí de que estavam vendendo, né, comprando aí, as pessoas estavam recebendo X valor para receber ali, tirar foto da íris, alguma coisa assim, não com qual intuito não sabemos, não é isso que vamos abordar aqui, mas a questão é que isso comprova realmente o quanto a íris pode falar tanto quanto uma digital, né? Assim como você é reconhecido através da tua digital, que outras patologias, além da sua própria personalidade, a própria íris
pode realmente nos trazer aí como base de conhecimento, contribuindo em diversas etapas aí com a própria ciência, seja ela em fatores patológicos, psíquicos ou até de forma física, mas aí eu também fiquei com uma dúvida, será que também não existe uma resistência, talvez por vir de culturas que já tinham uma visão muito mais mística, né, muito mais esotérica, será que isso também não se confunde muito a essas questões mais do misticismo? Então talvez a ciência tenha um pouco mais de resistência, embora na minha crença eu acredito que muita coisa do que tínhamos como místico antigamente se comprova muito hoje como parte científica, então de alguma forma, será que isso não traz um pouco dessa resistência também? Na verdade, assim, a iridologia não tem nada de misticismo. Uhum. Porém, ela é muito mais abordada na área holística. Por que ela é abordada, gente, mais nessa área holística? Porque o holístico, ele consegue ver a pessoa de uma maneira íntegra. Ela não vê o ser humano fragmentado. Então, ele vê o ser humano como um ser integral, né? Que seria no seu aspecto emocional, no seu aspecto físico, no seu aspecto intelectual e principalmente no seu aspecto espiritual. Essa é a diferença da medicina alopática, e quando a iridologia ela é vista, ela é mais questionada, né, na terapia holística, porque a gente consegue ver o indivíduo como um todo e não como algo fragmentado. Quando você procura um médico, você deu uma torção, você procura o quê? Um ortopedista, né? A medicina na área integrativa, holística, você vê, essa pessoa fez uma torção nesse pé, como é que ela estava naquele momento que ela torceu o pé? Emocionalmente, como ela estava? Ela estava chateada, né? Ela estava bem com ela mesma. Então, tem tudo um porquê dos acometimentos que ocorrem com a pessoa. Então, as doenças, elas ocorrem primeiramente no campo emocional, para depois se manifestar no teu corpo físico. Então, essa é a diferença. Compreendo. Há muitos anos atrás, eu era garoto, eu lembro que eu fui a um centro espírita, e eu, mais ou menos por alto, tá? Eu lembro da entidade, não me recordo qual, se era um preto velho, quem seria, falando que toda doença, para chegar no emocional, é porque ela já passou pelo espiritual. Sim. Porque o nosso estágio emocional, ele tem uma conexão com o espírito, tanto que nós falamos que X estado emocional é X estado de espírito, né? A depressão em si, ela é um estado de espírito. Então, naturalmente, ela provoca males físicos, obviamente, porque você vai se abandonando, né? Você vai meio que morrendo por dentro de alguma forma. Você vai deixando de existir para você e isso vai tendo reflexos, né? Então, eu acredito que a iridologia também, ela tem um papel fundamental, até mesmo para, talvez, identificar essas patologias, por isso que eu citei anteriormente, sobre questões não só físicas, mas psíquicas, que também atingem o físico. Isso seria uma confirmação? Seria algo de concordância? Vamos deixar uma coisa assim bem clara. A iridologia, ela é uma ciência investigativa. Então, ela não é diagnóstica. Esse é o primeiro passo para um bom terapeuta, Micael. Sim. Existe uma confusão, porque eu já, no que eu li, eu vi algumas controvérsias, algumas falando exatamente isso, que contribui-se para diagnóstico, outros já colocando como diagnóstico. Isso, porque ela vai sim, com certeza, porque não é descartar ninguém. Falar, não, vamos deixar de lado a medicina alopática e vamos ficar só com a parte da iridologia microsemiótica. Não, eu vejo que tudo é uma ferramenta para que o indivíduo, para que o ser humano, ele possa sim se sentir completo, né? No sentido ter o apoio da medicina alopática, mas que também existe uma ferramenta por trás que vai dar esse suporte emocional, esse suporte espiritual, para que essa pessoa possa se sentir fortalecida. E quando uma pessoa ela chega para fazer uma consulta comigo, a primeira coisa que a pessoa quer, a primeira coisa, é ela ser ouvida, ela ser respeitada e não vê-la como um número que está na tua frente. Muitas vezes, Micael, a pessoa quer
só sentar e que a pessoa escute. Sim. E ela já levanta de lá, gente, renovada, só o fato de você ter um ouvido para escutá-la, mais Sim. nada. Então isso é tão bom, isso é tão gratificante. Eu compreendo. Recentemente eu fiz um vídeo, inclusive no um Reels ali curtinho, falando da importância do ouvir, né? Que as pessoas não ouvem, do terapeuta e tarólogo. A gente encontra muito por aí, mas profissional capacitado realmente para te atender e apresentar resultado, mesmo que através de uma simples audição, mesmo que através de uma percepção daquilo que você está passando, é que está faltando. Né? Recentemente eu estive com uma pessoa no meu consultório, onde ela falou, eu fui deitando, coloquei as mãos em cima da carta, tudo, e parei, não falei nada. Durante 46 minutos, ela ficou só falando. Aí ela falou assim, nossa, eu sou muito prolixa. Eu falei, não, você não é. Você está externando o que você não fala há anos. Até uma dica para futuros terapeutas que estão se formando, independente do nicho, aprenda a ouvir o seu cliente, aprenda a entender a dor do seu cliente, aprenda a captar, porque eu acredito até que a iridologia ela traz essa questão de captação também, mas outras ramificações de terapia também são grandes, vamos dizer, potencializadoras, né, dessa captação. E se você não souber ouvir, dificilmente você vai conseguir conduzir, orientar e ajudar aquela pessoa a sanar o problema. Então fica aí a dica. E por falar em dica, já vai deixando aí o seu like, já vai, se não segue, ó, bora se inscrever, bora seguir. Qual o seu Instagram para já deixar aí para o pessoal também que já está entrando agora? Pessoal, aproveito também a oportunidade que o Micael está me colocando aqui. Gente, eu tenho 2 Instagrams. Eu tenho o meu pessoal e o da clínica. E aí, vou deixar aqui anotadinho aí para vocês poderem também seguir e tá compartilhando aí com vocês. Sim, se aprofundando ainda mais, ó, nessas dicas, nesse assunto que a gente está trazendo, que acredite, é pra lá de valioso. Ó, isso aqui é ouro em pó, hein? Não se encontra em qualquer lugar. Então, Vitória, dentro dessa questão que eu acho interessante, você acredita que essa ciência, ou né, dita aí pseudociência, você acha que ela pode dar um salto a ser realmente considerada por quem desacredita, né? Porque tenta descredibilizar. Você acha que em algum momento ela pode ser considerada uma ciência? Sim, a iridologia ela é uma ciência. Muitos desacreditam. Então eu falo assim, em nenhum momento, para mim, ela é desacreditada. Como eu falei para vocês recentemente, estudos estão sendo feitos lá na Europa. Tem um estudo que estão realizando lá na Europa, que é sobre uma primeira parte que estão fazendo esse estudo da tiroidite de Hashimoto. O que é a tiroidite de Hashimoto? É o bócio. Sabe, o bócio que fica inchado o pescoço da pessoa? Sim, sim. Então, esse primeiro estudo científico, né, está sendo realizado pelo Dr. Daniel Lorito, tá? E pelo doutor e médico também, tá? Ambos alopáticos, fazendo esse estudo da pupila, né? Porque a pupila é assim, Micael, a pupila tem várias cores, tá? Então, quais são as cores? Existe a íris marrom, que nós chamamos hematógena, existe a cor verde, que nós chamamos de mista biliar, e a cor azul, que nós chamamos de linfáticas. E interessante, que era o que eu ia te perguntar, se já falando de íris, né, temos tanto essa coisa de cor de olhos, né, que para alguns é relevante, e se isso interferia nesse tratamento, nessa leitura. Sim, então, aí eu vou perguntar aí em casa para vocês, dá uma olhadinha no espelho aí, pessoal, que cor é a sua íris? É uma hematógena, é uma mista biliar ou é uma linfática? E cada uma tem sua constituição, porque a gente vai entrar também para ter todo esse cuidado, né, terapêutico, esse trabalho de conscientização com o seu próprio corpo, de se respeitar, de se amar. Então, eu me amo quando eu cuido de mim. Sim. Né? Então, as cores de íris marrom, elas têm muita propensão à parte circulatória. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa parte circulatória. A mista biliar está muito ligada à bilis, ao fígado, e a linfática com as linfas. Então, a gente dá essas dicas
E entramos até na parte da alimentação da pessoa, dentro da Constituição. Então, a gente procura também estar orientando que tipo de alimento que é melhor para cada íris, né? Qual é o comportamento da pessoa, porque pela íris a gente também vê qual é a parte comportamental e a parte da personalidade dela. Então, é uma coisa assim tão profunda, né, que eu procuro ser assim o mais sucinta possível, e também não entrar em muitos termos técnicos aqui, Sim, né? sim. Para que as pessoas também possam ter a curiosidade, que também pesquise também, Sim. mas que é de uma grande ajuda, de uma ferramenta maravilhosa para a pessoa aprender a se conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo, que eu te direi quem és. Então é algo assim, muito maravilhoso, porque quando você conhece a si mesmo, né? E você se permite, né, a fazer essa autorreflexão, né, a trabalhar os seus vícios e as suas virtudes, Sim. né? Isso a íris te proporciona, fazer este autoconhecimento e ressignificar os seus traumas, Certo. que isso é o mais interessante também, que é justamente pela microsemiótica irídia que a gente vê isso, porque quando eu falo em iridologia, eu vou trabalhar a parte comportamental e o emocional. Quando eu me refiro à parte que são os sinais que se apresentam na nossa íris, a microsemiótica irídia, ela vai estudar mais a pupila e a estrutura que envolve essa pupila, que nós chamamos de sistema neurovegetativo, ou dentro da iridologia nós falamos borda do sistema nervoso autônomo, tá? E essa borda que é estudada é que a gente vai poder ter essa facilidade de poder interpretar as nossas emoções percorridas durante o nosso tempo de vida. Então, lá na vida uterina, o que ocorreu? Foi uma gestação programada? Foi uma gestação que teve algum problema, né? Perdas que a mãe teve naquele momento e fica registrado na gestação. É incrível que pareça, né? Sim, é como se fosse uma caixa preta, né? É uma Ela caixa vai preta. registrando, vai guardando Vai. isso. Então, a gente, através da íris, né, da pupila, a gente aprende a ressignificar os nossos traumas. Um exemplo, né, aos 15 anos, né, uma pessoa perdeu o pai. Na íris fica registrada a idade, 15 anos. Você pergunta para a pessoa, fulana, o que aconteceu aos 15 anos? Né? Nossa, Vitória, você não imagina. Não, eu perdi meu pai quando eu tinha 15 anos. Então, é uma marca que ficou e que ela não conseguiu ressignificar. É algo que fica, né? Porque meu pai morreu, me abandonou, me deixou aqui. Então, ele vai ressignificar este trauma, que é justamente pela coluna vertebral. Se está na cervical, se está na torácica ou se está na lombar. Sim, mas Vitória, você sabe que há pouco tempo atrás, isso é recente, isso foi agora no final de 2024, eu estava com uma cliente no tratamento de hipnose, né? Na verdade, ela veio de uma leitura de tarô, nós já lia para ela há algum tempo e começando a gente falando da hipnose, ela se mostrou interessada e começamos um tratamento. E é interessante que referente ao tarô, mostrava que ela tinha um bloqueio que veio da pré-adolescência, acho que 12, 13 anos dela, e onde ela falava que não, que a vida dela foi normal, que era tranquila e que ela não tinha nenhum bloqueio com nem o pai nem a mãe, é que ela e a mãe eram diferentes mesmo e de vez em quando dava ali umas brigas e tal. E aí ela, vamos fazer a hipnose, marcamos, fiz todo o procedimento natural com anamnese e tal. Chegou na hora da hipnose, foi indo no passo a passo, fui fazendo algumas técnicas de ancoragem, né? Até que essa pessoa lembra de uma briga que o pai e a mãe tiveram, onde ela fala que ela dedurou que o pai estava conversando com a vizinha, e aquilo gerou uma briga, porque ela meio que aumentou algumas coisas, porque ela tinha muitos ciúmes do pai,
e gerou uma discussão enorme com a Nossa. mãe, e o pai saiu de casa e a mãe falou que a culpa foi dela. E ela não lembrava Nossa. disso. Ela falou, eu não lembrava, eu lembrava até da briga da minha irmã, mas eu não lembrava dessa situação. E na hipnose ela teve esse insight, que foi uma coisa que durou coisa de 5 dias, depois tudo normalizou, mas aquilo ficou gravado para ela, e ali ela tinha meio que um acesso de vez em quando de raiva da mãe dela, de insegurança com a mãe dela, de não confiança na mãe dela, porque na cabeça dela, olha para vocês entenderem, Nossa. ela estava ajudando a mãe porque ela acreditava que a vizinha estava querendo estragar a relação. Só que isso foi passando, tal, só para vocês entenderem, ela já tem quase 50 anos hoje, Nossa, tá? Jesus. Então já tem um tempo. Então, de alguma forma, quando voltou neste processo de 12, 13 anos de idade mais ou menos dela, que ela Sim. lembrou disso, ela começou a ressignificar toda a tratativa com a mãe. Né? E recentemente, que ela ainda vai ter uma nova consulta comigo agora, no mês de março de 2025, Sim. mas ela já me deu um feedback de que ela está conseguindo se harmonizar e entender mais os pontos de vista da mãe, que é o primeiro mês que elas passam sem divergir uma com a outra. Nossa, você vê como é interessante? E tocando nesse assunto que você colocou, a Iris, né, a pupila, ela também nos coloca esse sentimento de culpa. Quando a íris ela está em midríase, ou seja, ela está dilatada, né, é porque a pessoa carrega consigo um sentimento de culpa muito grande. Sim. Quando ela está em miose, é porque a pessoa ela não consegue se centrar nela. Ela sempre está preocupada com o outro e se esquece dela. Muito legal isso. E interessante também, Micael, é que a iridologia também, ela mexe com a constelação familiar. Interessante. Né? Ela mexe com a constelação familiar, porque padrões comportamentais, né, eles se repetem. Então, o pai que traía a mãe, né, vem os filhos, né? Então, muitas vezes o filho segue o mesmo caminho do pai, de trair, ou as filhas são traídas pelos maridos, isso vai de geração para geração, geração para geração. Sim. Por isso, da gente ressignificar, da gente colocar um basta, que quando você começa a entender toda essa situação que ocorreu lá no passado, lá com seus ancestrais, tá? Que é a sua raiz, e não criticá-los. Não é chegar e você apontar o dedo, ser juiz, culpar, né? Tá cheio por aí. Isso, julgar, criticar, comparar, não é esse o objetivo, mas de você entender a sua história e de você perdoar e você agradecer. Porque se passou por tudo isso e você chegou aqui, então o primeiro passo é você se sentir grata, grato e grata pela sua vida. Sim. Né? Ah, mas aconteceu tudo isso, mas não importa. Foram eles a raiz para que você pudesse hoje estar manifestando a sua vida. E de maneira diferente, que é justamente ressignificar. E você entrou em 2 pontos que é muito interessante, porque ela falou de culpa e falou de gratidão. E é exatamente quando eu cheguei em um determinado ponto da hipnose com essa minha querida cliente. Sim. Essa raiva, na verdade, não era uma raiva, era uma culpa. Olha. Né? Certo. E ela não conseguia se sentir grata porque o tempo inteiro ela achava que ela tinha que consertar alguma coisa, que ela foi culpada. Meu Deus. E quando ela parou com essa neura, porque os papéis se inverteram totalmente, ela começou a querer dominar a vida do pai e da mãe, mas porque no subconsciente ela queria consertar aquilo. Então eu penso, né, o tarô ali, ele foi uma ferramenta para chegar a esse contexto que levou a um outro tratamento, que foi a hipnose, que trouxe, vamos dizer, esse diagnóstico, que fez com que ela entendesse muita coisa e está trabalhando o processo. Então imagina uma ciência como a iridologia, que traz ainda questões ainda mais profundas e abrangentes, foi como você disse anteriormente, eu acho que todas se conectam, né, em uma ramificação, sim. E é auxiliar. Então eu acredito que não tenha que ter aí questões de ego, não tenha que ter essas questões, lógico, tudo muito bem trabalhado, muito bem analisado, estudado, não é qualquer um, né? Você tem que verificar o profissional, como falamos anteriormente, Com certeza. e chegar realmente a um contexto de quais são os problemas que você está trazendo internamente, o que isso está refletindo na sua vida. Por exemplo, na hipnose, a gente trabalha muito a questão de traumas, a gente trabalha muito bloqueios ali, crenças limitantes, principalmente, que muitas vezes
não contribui para que a pessoa prospere ou para que ela tenha uma determinada relação. Na iridologia isso também seria funcional? Isso também contribuiria para que a pessoa conseguisse ter uma, vamos dizer, um bom desenvolvimento no trabalho, uma autodescoberta profissional? Com certeza, com certeza. Por quê? A gente faz o toque na coluna da pessoa. Então, a gente vai... Você tocou na questão de trabalho. Então, o trabalho, às vezes, vem o quê? De lá de trás, né? Já é algo que já está no DNA da pessoa, né? Que os ancestrais passaram, nossa, trabalho é difícil, não, que você não, ninguém vai ser capaz, a família. Então, são crenças limitantes, né? Então, você vem e você não, você veio com uma missão. Você veio com uma missão de ser útil, de você poder vencer barreiras, e você realmente, você é capaz de fazer diferente na sua vida. É esse o objetivo da iridologia, fazer com que você mude a sua postura mental, né? E justamente está registrado na tua coluna. Em que fase que aquilo ocorreu, que ficou registrado? Foi aos 5 anos? Foi na vida intrauterina? Foi aos 15 anos, 20, sei lá? Mas fica... E mesmo também doenças se repetem, né? Então, o bisavô tinha diabetes. E isso vem de geração para geração, geração para geração. E você tem que cortar. Porque é tudo uma questão de uma carência lá atrás. Diabetes, o que é? Carência, né? Falta de amor. Sim, eu estava lendo recentemente que entra exatamente nessa questão de herança, né? Herança familiar. Herança familiar. Que traz uma referência, eu vou dizer o nome aqui até como uma referência, o livro de Léo Mack, que eu acho muito interessante, que é o Eu Empreendedor. Foi um dos livros assim que eu mais me identifiquei para aprender a administrar melhor questões de carreira, questões de negócios, como empreender. Super recomendo. E é um livro que em determinado ponto ele fala exatamente dessas heranças, porque muitas pessoas não aprenderam, na verdade, a empreender. Nós não temos aula de economia, nós não temos aula de educação financeira, nós não temos aula... Então, o tempo inteiro nós somos projetados dentro já das escolas, ali das creches, até do, né, vamos dizer, nas faculdades, a nos preparar para trabalhar para outras empresas. E tudo bem. Mas como fica aqueles que realmente querem crescer, querem empreender e que não querem viver nessa bolha de eu quero só ganhar um salário no fim do mês e para mim tá tudo ótimo. Não, e aqueles que querem crescer e que já vêm daquela margem de que para você ser feliz e ter estabilidade, você tem que trabalhar duro, trabalhar 24 horas por dia. Nós vemos aí uma divisão cultural enorme dentro de todo este processo, né? Como que a gente percebe que as pessoas estão despertando mais para esse feeling do que eu estou abordando aqui? Que a questão antigamente você falava de psicologia com alguém, olha, você deveria consultar um psicólogo. Eu não sou louco, eu não sou desequilibrado. Hoje não, a pessoa fala assim, nossa, eu conversei com o meu terapeuta, sabe que eu cheguei a uma conclusão? Olha como o feeling das coisas estão mudando. É por isso que o nicho de terapia tem aumentado gigantescamente. O nicho de leitura pelo tarô tem crescido muito, a gente vê muito isso, a gente vê muita gente querendo até aprender a estudar o tarô, mas aí eu pergunto, por que tanta gente está tentando estudar o tarô, aprender com o tarô? Na verdade, elas estão buscando se autoconhecer, porque já entende como o tarô uma representação de arquétipos naturais da vida do ser humano, né? Então nós temos aí a loucura, nós temos aí a divergência, nós temos aí a intuição, a espiritualidade, e tudo está englobando ali. E com essa ciência da íris, eu acho que isso se torna muito mais profundo, se torna uma referência de conexão de autoconhecimento muito mais intenso. Então eu acredito, na minha opinião, que seja válido sim que cada um busque essa referência, busque esse autoconhecimento, independente do nicho que vai buscar, mas até como a nível de realmente um despertar, né? Porque pelo que eu estou entendendo que você está me trazendo, Vitória, não está falando só apenas da questão de saúde no sentido físico, mas de um despertar como autoconhecimento mesmo. Sim, e um despertar espiritual também, porque muitas vezes você carrega com você, e de heranças genéticas, né? O egoísmo, né? A presunção, né? A inveja. Então você vem trabalhar dentro da iridologia também tudo isso, que são as suas virtudes e os seus defeitos, né? Então quando eu falo assim, nossa, eu gostei muito da sua pulseira, né? Então não é a inveja,
né? Então, é aquela mudança. Aí eu digo obrigado. Obrigada, bem. Então, eu vejo assim que, poxa, que bom que ele conquistou. Então, é ter um outro olhar. Nossa, Sim. Micael, nossa, você compra aquela pulseira, Bruno do céu, olha só. Não. Então, ele fez por merecer. Então, se ele conseguiu, poxa, eu também com meu esforço, também vou conseguir ter uma pulseira um dia que nem do Micael. Sim. Então, não é inveja, Você... sabe? Eu costumo dizer, eu ouvi isso quando criança, não me recordo de quem, mas eu ouvi isso como criança. Se alguém souber de quem é essa frase, pode deixar aí nos comentários, tá ok? Alguém me falou uma vez que o defeito, ele nada mais é que uma qualidade não evoluída. Uma pedra que você tem e ainda não está lapidada. Isso mesmo. Isso. Né? E eu levei isso para a vida inteira. Então, quando eu vejo que o outro comprou algo tal, eu falo, poxa, que bacana. Quais foram os caminhos que ele percorreram? Deixa eu ver no que isso pode me agregar, no que isso me ensina. Com certeza. Eu sei que aquela pessoa tem a jornada dela, eu tenho a minha, cada um é único dentro da sua história, né? Cada um é o personagem maior na sua história, cada um tem o seu caminho aqui a percorrer. Mas eu acredito que tudo está conectado, e esses caminhos também. Então, sim, um pode aprender com o outro. Eu acredito que é destrutivo quando, ao invés de inspiração, você tem um ódio reprimido por aquela pessoa ter chegado àquele determinado ponto e você não. E aí você converte aquilo em querer destruir o que é do outro. Isso é a inveja, tá? Então, de alguma forma, a inveja ela tá muito acima de querer ter o que o outro tem, mas de querer ser o que o outro é. Só que quando você quer ser o que o outro é, você esquece que você não é você. E aí temos um problema muito mais grave, com certeza. Vitória, dentro dessa questão que você trouxe, né, que nós estamos aqui abrangendo, essa questão de heranças, né, tanto genética quanto emocionais, você até, inclusive, direcionou que algumas podem vir do período da gestação, o que realmente é. Inclusive, eu tenho isso na minha família, um caso desse, onde minha mãe passou por N problemas na gestação, e isso, durante um bom tempo, se viu refletido, né, em um irmão meu. Então, realmente trouxe reflexos tal, mas que ao longo do tempo foram sendo tratados e graças a Deus isso mudou bastante. Porém, a questão é, você acredita que essa técnica, ela deveria, não sei se esse é o termo certo, obrigatoriamente, a ser inserida ali como parte de um cuidado, vamos dizer, pós-gestacional, ali onde a criança já nasce, onde já vai ter toda uma análise para ir se trabalhando todo um processo desde o nascimento da criança, a fim de não só reconhecer patologias físicas, mas de reconhecer patologias também de caráter emocional, que possa, de alguma forma, deturpar o crescimento daquela criança de algum modo? Então, a questão é assim, a criança passa por formações. Então, a criança e a íris ainda não está pronta. A íris vai estar pronta a partir dos 6 anos de idade. Mas não me descarta, né? Não descarta a gente ter alguns cuidados com alguns florais para a gente poder deixar a criança mais calma, mais tranquila. Porém, essa investigação, tá, só vai poder ser feita a partir dos 6 anos de idade. Com relação a doenças psíquicas, tá? Como eu falei, né, para você, a gente não pode fazer um diagnóstico, mas a gente vê o quê? Que existem pontos a níveis de cérebro, que existe um desequilíbrio e que vai realmente, tá, nos indicar que existe uma instabilidade, né, emocional nessa pessoa, mas nunca um diagnóstico. Sim, ela pode trazer, ela serviria na verdade como uma questão, vamos supor, alarmista, para que um outro especialista pudesse olhar aquilo mais profundamente e falar, não, realmente tem, realmente não tem, isso é progressivo, isso não é. Isso, e a gente vê lá, olha, vamos então procurar um psiquiatra, um exemplo, né? Porque ela não tá, ela tá com alguns comportamentos que a íris está aqui marcando, mas eu não posso diagnosticar. Mas existe aqui um desequilíbrio que a íris marca pra gente. Só que eu não posso bater o martelo. Eu não falo, é um diagnóstico isso daqui. Por isso também que quando eu vejo um exemplo, olha, tem um pontinho na tireoide. Então, você já procurou um endocrinologista, né? Vocês passam em consulta, eu falo, Micael, você já passou pelo endócrino, né? Como é que tá a questão da sua tireoide, né? Porque muitas vezes, gente, existe lá um pontinho, mas que
pelo diagnóstico médico, pelos exames, não é comprovado. E o que significa a tireoide? São sapos que você engole, Sim. né? São coisas que você quer dizer e você não tem coragem de falar o não. Tanto é que quando a gente fala em borda do sistema nervoso autônomo, né? Quando ela é bem visível, né? São pessoas que têm uma excelente resiliência. Sim. E olha que interessante, pessoal. Quem acompanhou meu primeiro vídeo aqui no canal, sabe que eu falei um pouquinho, dei uma leve pincelada em relação à minha infância, como que eu fui criado, sabe que eu sou adotado, tenho a minha família toda adotiva. E é interessante que antes de ser adotado, eu vim de um outro grupo familiar, onde tudo que eu escutava era assim: cala a boca, ninguém nunca vai te ouvir, fica quieto, nossa, tá falando demais, nossa. E eu comecei a me retrair, a me calar, então eu não falava, na escola o professor perguntava, eu não respondia, eu tinha medo de levantar a mão, eu fui me retraindo. O que que acontece? Com 13 anos de idade, eu tinha 1,75 m e eu pesava 49 quilos. Então, assim, aí chegou aos 18, chegou aos 19, chegou aos 22 e eu não conseguia passar de 49 quilos. Resumindo, problema com tireoide. E olha que interessante, eu engolia muito sapo. Eu comecei a me tornar tagarela dos 24 para frente. Tá? Que aí eu comecei realmente a ser profissional, a trabalhar mais, a falar mais com as pessoas, a expor o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, a ouvir mais o outro e ajudar com que essa pessoa chegasse numa conclusão, porque quem também me conhece sabe que eu trabalho com tarô, ouço muitas pessoas há muito tempo, né? Porém, por conta dessa família, eu me fechava muito. Então, para eu falar com alguém, era alguém que estava ali no mesmo nicho, na mesma linha, na mesma frequência, e que não eram muitos, tá? Então, até com a minha família mesmo, até sobre sexualidade, foi muito difícil falar, exatamente porque quando eu pensava em falar, eu já ouvia dentro de mim, cala a boca, ninguém vai te ouvir, ninguém... E resumindo, o resultado foi esse, levaram 3 anos de tratamento ali profundo para eu conseguir. Hoje eu tenho um corpo físico dentro do meu padrão de peso, de tamanho, tudo normalizado, mas interessantemente minha saúde mental, graças a Deus, muito boa também. Então, olha o quão é importante ter este conhecimento, você ter a sua liberdade para falar o que você está sentindo, o que você está pensando, você ter essa questão de um olhar um pouco mais profundo do outro sobre você, te auxiliando ali. É bastante bacana. Muito legal mesmo, sabe? Então, essa questão da tireoide e da borda do sistema nervoso autônomo, né? Então, quando eu falo que é uma borda do sistema nervoso autônomo bem evidente, são pessoas resilientes, são pessoas que falam não com facilidade, são pessoas que se posicionam. Agora, quando a borda do sistema nervoso autônomo não é tão evidente, são pessoas que têm muita dificuldade em falar não. Gente, né? Eu sou testemunha da dificuldade de falar não para as pessoas. Você entende? E a iridologia, ela me ajudou muito, muito nisso. E o professor Clodoaldo e a equipe dele, né, com os cursos que eu fui me aprimorando, fui fazendo, me ajudou muito, sabe, a me entender, a reconhecer quem eu sou e de falar não para as pessoas. Se eu não gosto, é não. Simplesmente, não importa se o outro vai gostar ou não, se não vai gostar, mas aprenda a falar não. Né? Independente se o outro vai gostar ou não, mas veja você, se sinta e aprenda a falar não para as pessoas, para qualquer pessoa, ok? Agora, Vitória, para a gente encerrar, eu achei muito bacana porque tudo isso gera uma questão do olhar, você abordou sobre as cores, né? Me trouxe essa referência para a gente entender que realmente a íris ela só vai ser lida de uma forma mais profunda, né? Vamos dizer assim, dos 7 anos para frente, né? Porque ali, pelo que eu entendi, ainda está em formação para você. Sim. No caso de uma pessoa que passou por um acidente, acabou perdendo a visão, ou que já nasceu com essa patologia, tal, como que seria este processo? Ele se torna nulo, ele se torna inviável, ou ele não perde essa eficácia? Não, a gente consegue observar pela íris sinais também iridológicos, né? Ela pode ter perdido a visão, mas existem sinais que você consegue detectar, né, questões que a pessoa possui, questões físicas, emocionais. Caramba, é como assim, dizer que os olhos são mapas, né? Eles Sim, podem... é um mapa. Porque como é que é feito essa foto, né? Existe um aparelho chamado iridofoto,
tá? Esse iridofoto eu vou acoplar no meu celular e aí eu consigo tirar a foto de fundo de olho da pessoa, tá? Bacana. Então eu deixo, por exemplo, em branco e preto, sabe? Eu uso técnicas para eu poder ver a íris de uma maneira mais profunda com o Entendi. iridofoto, Entendi. entendeu? Olha, isso é bem interessante, pessoal. Eu acredito que essas informações, elas são valiosíssimas para você que está buscando aí autoconhecimento, para você que está buscando entender melhor a sua vida, o seu sentimento, as suas emoções, ou até possíveis patologias, sejam elas de caráter psíquico ou físico, o quanto isso de alguma forma pode ser alterado, não como diagnóstico, como a Vitória nos explicou, mas como isso pode, às vezes, ser de profundo auxílio ali para que o profissional que trata de você ou que vem futuramente a tratar tenha como conhecimento ali uma parceria para estar entendendo melhor o teu problema e aí sim trazer o diagnóstico certo que vai dar o resultado que você busca para sair daquela dor, daquela, vamos dizer, linha que te traz um sofrimento ou uma questão negativa aí na sua vida. Vitória, muito obrigado pela tua presença, eu fico muito feliz por você ter aceito o convite, espero que para o pessoal de casa tenha sido também de grande avalia, né, essas questões que abordamos aqui, esse conhecimento para lá de profundo e para lá de incrível que você trouxe pra gente, e que eu tenho certeza que há de repercutir e auxiliar um monte de pessoas, um monte de terapeutas aí, profissionais da área da saúde que também se interessam por essa técnica, por esse estudo, muito, muito obrigado de verdade, tá? Tanto por vocês que estão em casa e, mais uma vez, pelo seu convite aí, pela sua presença. Micael, agradeço a você e as pessoas que estarão com certeza compartilhando aqui esse momento assim maravilhoso e que possa chegar ao lar de vocês com muita saúde, muita prosperidade e muita gratidão. Gratidão, pessoal. E por falar em compartilhar, não deixa de deixar o like bacana, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se foi relevante para você, compartilha, porque com certeza também é relevante para outra pessoa que às vezes está ali buscando um auxílio de um terapeuta, de um profissional e não sabe exatamente por onde começar para entender melhor as suas dores. Então, você compartilhando, pode ter certeza que está mostrando não só para o YouTube que o conteúdo é relevante, fazendo com que ele entregue para muito mais pessoas, como também estará ajudando aqueles que estão à sua volta, outras pessoas que muitas vezes estão necessitando verdadeiramente de um apoio e de um suporte. Bacana? Super combinado, um grande beijo. E se não se inscreveu ainda, se inscreve e assina aí os sininhos das notificações, tá certo? Um grande beijo, viva com magia e até mais!